A maçã que caiu. A maçã que caiu sobre a cabeça de Isaac Newton é uma história famosa que ilustra o poder da observação e do pensamento científico. Mas antes, um pouco da história de Newton. Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático inglês que viveu entre os séculos 17 e 18. Ele é considerado um dos maiores cientistas da história e deixou importantes contribuições para a física e a matemática. Newton nasceu em 1642 em Woolsthorpe, uma pequena aldeia da Inglaterra. Ele era um menino tímido que cresceu em uma fazenda. Com 18 anos, foi aceito no Trinity College, da Universidade de Cambridge. Passou 4 anos em Cambridge e recebeu seu grau de bacharel em artes em 1665. Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade ficou fechada devido a uma epidemia de peste bubônica que assolou a Inglaterra e matou 1/10 da população, Isaac Newton teve que voltar para a casa da sua mãe. Nesse período, Newton fez as descobertas mais importantes para a ciência, descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica e aplicou-as aos corpos celestes, inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. Newton é mais conhecido por suas leis do movimento e pela lei da gravitação universal. Ele também fez contribuições significativas para o campo da óptica. Ele descobriu que a luz branca é composta de diferentes cores e inventou o telescópio refletor. Agora podemos continuar com nossa história. Disse que Newton estava sentado sob uma macieira quando viu uma maçã cair. Ele começou a se perguntar por que a maçã caiu em linha reta para a Terra, em vez de voar para longe ou cair em um ângulo. Essa observação levou Newton a desenvolver sua teoria da gravitação universal, que afirma que todos os objetos com massa são atraídos uns pelos outros. A história da maçã que caiu é muitas vezes contada como uma história de inspiração, mostrando como uma simples observação pode levar a grandes descobertas científicas. No entanto, é importante notar que a história provavelmente não é precisa. Newton provavelmente já estava pensando sobre a gravidade antes de ver a maçã cair, e a observação provavelmente foi apenas um catalisador para sua descoberta. Apesar de sua imprecisão, a história da maçã que caiu é uma metáfora poderosa para o processo científico. A ciência é sobre observação, questionamento e experimentação. Ao observar o mundo ao seu redor e fazer perguntas, os cientistas podem desenvolver teorias que explicam como o mundo funciona. Essas teorias podem então ser testadas por meio de experimentos, e as teorias que são confirmadas pelos experimentos são aceitas como conhecimento científico. A história da maçã que caiu é um lembrete de que mesmo as observações mais simples podem levar a grandes descobertas científicas. Quando vemos o mundo ao nosso redor com olhos curiosos, podemos começar a elaborar perguntas que nos levam a novas descobertas. A interpretação abrangente da história da maçã que caiu é que ela ilustra o poder da observação, do pensamento científico e da criatividade. Newton foi capaz de ver algo que outros não viram, e ele foi capaz de usar sua criatividade para desenvolver uma teoria que explicava o que ele havia observado. Isso me lembra a história do armador grego Onassis, que, questionado sobre a origem de sua riqueza, disse: "Está vendo aquela lâmpada ali?" O repórter disse que sim. E ele disse: "Eu a vi primeiro." A história da maçã que caiu é um lembrete de que todos têm o potencial de fazer grandes descobertas, se apenas estivermos abertos a observar o mundo ao nosso redor e a pensar criativamente sobre o que vemos. Aqui estão algumas outras interpretações da história da maçã que caiu. A história pode ser vista como uma metáfora para o poder da educação. Newton foi educado em uma das melhores universidades da Inglaterra, e sua educação lhe deu as ferramentas que ele precisava para fazer suas grandes descobertas. A história também pode ser vista como uma metáfora para o poder da dúvida. Newton não aceitou o status quo, mas questionou o que sabia e procurou novas respostas. Sua dúvida o levou a fazer suas grandes descobertas. Por fim, a história pode ser vista como uma metáfora para o poder da criatividade. Newton foi capaz de ver o mundo de uma nova maneira, e ele foi capaz de usar sua criatividade para desenvolver novas ideias. Sua criatividade o levou a fazer suas grandes descobertas. A história da maçã que caiu é uma história poderosa que pode ser interpretada de muitas maneiras. É uma história sobre o poder da observação, do pensamento científico, da educação, da dúvida e da criatividade. É uma história que nos lembra que todos têm o potencial de fazer grandes descobertas, se apenas estivermos abertos a observar o mundo ao nosso redor e a pensar criativamente sobre o que vemos. Amigos, se inscrevam no nosso canal Cebola em Conserva, dê seu gostei e compartilhe com as pessoas que vocês gostam. Em breve novos vídeos e shorts. Obrigado.